O que é fluência? E como você sabe se você é fluente ou não em inglês? Já parou para pensar nisso? Se essas dúvidas cercam basicamente a sua mente, você não sabe a resposta para elas, assista esse vídeo até o final, que você vai se surpreender com a resposta. E assim você vai saber se você é fluente ou não, se você está perto do estágio de fluência ou não. Primeiro, vamos pontuar aqui uma coisa muito importante, desmistificar alguns boatos que rondam na internet. Fluência não é um estágio de aprendizagem, tá bom? Muita gente pensa o seguinte, que primeiro você começa no básico, depois você vai para o intermediário, em seguida avançado e por fim você chega na fluência. Isso é um mito, tá? Você pode ser fluente no básico da mesma forma que você pode ser desfluente no avançado. Um desfluente é aquele que detém a capacidade de conhecimento de fazer, mas não consegue. E normalmente as pessoas que não falam inglês são pessoas que desde o início da jornada de aprendizagem negligenciaram o processo de fluência. E para ficar mais claro, a fluência não é categorizada pela quantidade de conhecimento que se tem também. Vamos analisar um contexto aqui no português. Vamos colocar duas pessoas aqui para comparar. De um lado, nós temos Paulo, que é um engenheiro formado com mestrado e doutorado. E do outro lado, nós temos o nome de uma pessoa, a Lily. A Lily é uma mulher agricultora que não terminou o seu ensino fundamental e ela abandonou a escola para viver ali da agricultura familiar. Nessa ocasião, quem é mais fluente? Paulo ou a Lily? Muitas pessoas diriam que Paulo é mais fluente que a Lily, só que não, ambos são igualmente fluentes, porque a fluência não faz parte de um estágio de aprendizagem. A fluência é uma habilidade desenvolvida, é a habilidade de fluir, de se comunicar com liberdade, de expressar aquilo que se pensa. Da mesma forma que a Lily, ela tem a capacidade de expressar suas ideias, o Paulo também tem, igualmente. A única diferença entre os dois é que Paulo naturalmente vai ter um nível de proficiência superior. Então, a pessoa que estuda muito as normas gramaticais, que lê muito, que tem os seus títulos, são pessoas que basicamente têm mais proficiência, que domina mais a norma culta do idioma, mas isso não torna essas pessoas mais fluentes do que as outras, porque a fluência não é determinada pelo nível em si, mas pela capacidade de expressar aquilo que se pensa. Então, tire isso da sua cabeça, tá? Se você consegue falar inglês, se você consegue se comunicar, se você consegue falar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, então sim, você é fluente. No entanto, dentro do conceito de fluência, nós temos níveis. Olha que curioso. Existem os níveis de conhecimento, básico, intermediário e avançado, da mesma forma que existem os níveis de fluência. Então, se você tem pouco vocabulário e você consegue expressar aquilo que você sabe, parabéns, você é um fluente de nível básico. Agora, se você está no intermediário, já tem uma base mais consolidada e consegue expressar essa base, parabéns, você é um fluente de nível intermediário. Agora, se você se sente completamente livre em relação ao idioma, consegue expressar tudo o que você deseja, consegue se sentir confortável no idioma, parabéns, você é um fluente de nível avançado. Mas veja, o fluente de nível avançado é diferente do aluno avançado. O aluno avançado não é necessariamente fluente. O que nós conseguimos ver hoje no Brasil, comumente, são pessoas que conseguem ler, conseguem entender, conseguem se comunicar no sentido de, se viram, mas quando parte para uma conversa duradoura, uma conversa inesperada, no sentido de um tópico que ela não está esperando, essas pessoas travam, elas não conseguem conversar por muito tempo. E por quê? Porque o nível de influência normalmente acaba não estando no mesmo nível de conhecimento. É mais comum saber do que falar. Então é muito comum você encontrar pessoas que sabem muito, mas que falam pouco. E isso acontece majoritariamente porque as pessoas, por negligenciarem basicamente o processo correto de aprendizagem, acabam deixando para praticar a conversação, praticar a fluência, exercitar a fluência, depois de muito tempo. E naturalmente essa pessoa acaba travando, acaba demorando mais tempo para desenvolver, porque o ideal é você desenvolver a fluência desde o início. E como você pode desenvolver a sua fluência? Primeiro, que para você formar o conceito de fluência, essa habilidade, você precisa desenvolver microhabilidades, né? Você tem que processar informações rapidamente, você tem que conhecer regras gramaticais, você tem que conhecer estruturas já, às vezes pré-definidas até para você falar rapidamente. Então, são vários termos que compõem o conceito de fluência. Então, qual é o ideal? É você, desde o início da sua jornada de aprendizagem,
praticar todos os pilares necessários. E quais são os pilares? Olha, aprender uma regra, você precisa incorporar aquilo na tua vida. Tente montar frases, falar em voz alta, se coloque em contextos imaginários nos quais você precisaria usar um vocabulário, usar as regras, montar frases. Então, a partir do momento que você vai fazendo esse exercício desde o início da sua jornada, você já vai construindo a sua fluência. É por isso que existem pessoas que conseguem alcançar a fluência em poucos meses. Outras pessoas demoram muitos anos. Por que isso acontece? Justamente pelo fator de prática. Né? Parece uma coisa óbvia, né? Mas sim, é isso mesmo. Você precisa praticar. Você precisa sempre exercitar sua mente de modo que no início, naturalmente, você vai demorar para montar as frases, porque você está pensando nas regras, está processando tudo, mas você precisa tornar isso natural. Você tem que fazer com que o processamento, o raciocínio de informações seja algo quase que instantâneo, né? E na medida que você vai exercitando, se colocando em contextos imaginários e praticando, você consegue literalmente alcançar a fluência em pouquíssimo tempo, né? Ou você vai conseguir desenvolver a fluência aí no mesmo nível que você tem o seu conhecimento. Mas olha, vou logo dizendo, quando eu falo praticar, eu não me refiro a você ler, eu não me refiro a você estar na internet vendo vídeos. Isso não é praticar, tá? Isso é absorver. E existem grandes diferenças entre absorver e praticar. O absorver normalmente acontece quando estamos lendo ou ouvindo. E o praticar acontece exclusivamente quando escrevemos e falamos. Então, se você é o tipo de pessoa que só escuta e só lê, escuta e lê, então você não está desenvolvendo basicamente a sua fluência. É por isso que existem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não conseguem jogar para fora. Porque elas não jogam. Porque elas passam muito tempo colocando conhecimento para dentro e passam pouco tempo praticando. E por isso acabam basicamente se tornando desfluentes. Pense na fluência como um músculo, né? E na medida que você for exercitando, esse músculo vai se desenvolvendo. Tecnicamente é o músculo, porque o que faz também com que sua fluência seja de maneira clara e atraente e fluida é a sua língua. E a sua língua só se desenvolve, que inclusive é um músculo, tá? A sua língua só se desenvolve na medida que você vai praticando, abrindo a boca. Você vai literalmente se expondo de maneira prática ao idioma. Existem também muitos professores que defendem outras linhas, né, de fluência. Existem pessoas que vão considerar a fluência uma outra coisa, mas sinceramente, analisando esses 10 anos estudando inglês, esses vários anos também sendo professor, atendendo centenas de alunos, eu posso assegurar que esse é o conceito mais claro possível, até porque existem pessoas no português que, por exemplo, não sabem escrever, mas ainda são fluentes, né? Então, se a gente para pensar que ser fluente é literalmente saber de tudo, é ser o detentor do conhecimento, então nós poderíamos categoricamente dizer que a maioria dos brasileiros não são fluentes. Isso é uma mentira. Os brasileiros são fluentes. Nós podemos categorizar dizendo que a maioria dos brasileiros não são proficientes, ou seja, isso indica que os brasileiros precisam estudar mais as normas gramaticais. Então, uma pessoa que é fluente em português é capaz de falar tudo o que se pensa. Uma pessoa que é colocada para fazer uma prova do Enem, por exemplo, essa pessoa não está fazendo um teste de fluência, né? Mesmo que ela tire uma nota baixa, isso não indica que ela é desfluente. Isso indica que ela não é proficiente. Então, o ponto é, proficiência é diferente de fluência. Então, você pode ser fluente ainda básico, da mesma forma que você pode ser avançado e desfluente. Agora eu estou muito curioso para saber a sua opinião. Você acha que a fluência é basicamente a junção de várias habilidades perfeitamente desenvolvidas? Você acha que a fluência é um estágio depois do avançado, como eu comentei no início do vídeo? Ou você acha que a fluência é como eu comentei, é uma habilidade que é desenvolvida e pode ser desenvolvida em qualquer estágio de aprendizagem, básico, intermediário ou avançado? Eu sinceramente ficaria muito curioso de ouvir a sua opinião. Então escreva nos comentários, não esqueça de curtir e é isso, ativa o sininho também para você acompanhar as publicações e obrigado por tudo.